Povo de Deus, bom dia, paz seja convosco. É um prazer ter você conosco nessa manhã de sexta-feira no programa Palavra no Seu Lar. E hoje, como ontem, eu vou deixar mais uma reflexão, uma história, as parábolas do reino de Deus, uma reflexão que vai nos mostrar como eu e como você devemos nos prostrar, como eu e você devemos nos parecer diante do Senhor nosso Deus, amém? E que essa reflexão ela possa servir para a sua vida, assim como também serve para a minha vida. Um certo dia, num certo lugar, estava fazendo muito, mas muito frio mesmo. E havia uma cidade próxima a uma empresa, uma indústria enorme. E entre essa cidade e essa empresa havia um lago. E os moradores dessa cidade que trabalhavam nessa empresa, para chegar nessa empresa, eles tinham que cortar a volta deste lago e isso custava a eles algumas horas a mais. Então, uma certa manhã, muito frio mesmo, este lago chegou a congelar, virar gelo mesmo, até lá no fundo. Ele ficou totalmente congelado. E um morador dessa cidade que trabalhava nessa empresa, ele sai meio que atrasado do serviço. E ele vai correndo para tentar chegar no horário certo, onde ele poderia ser mandado embora. E ele olha e ele começa a calcular na sua mente que se ele fosse dar volta do lago, ele chegaria atrasado nessa empresa. E quando ele vê próximo ao lago, o lago todo congelado, e ele pensa assim, olha, se eu atravessar em cima desse gelo, eu chego no horário bom lá nessa empresa. Então o que ele faz? Ele vai aproximando-se do lago e ele começa a ficar com medo. E ele pensa assim, esse gelo pode quebrar na hora de eu pisar, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me agachar, vou ir gatinhando, vou deitando, vou me rastejando, porque aí eu divido o meu peso e esse gelo não quebra. E eu vou fazendo assim até chegar do outro lado. E assim ele faz, ele agacha, e ele vai gatinhando, ele vai pondo as mãos sobre aquele gelo, aquele lago congelado, e ele deita o peito assim sobre aquele gelo, e ele vai se rastejando, ora ele puxa com a mão, ora ele gatinha, dividindo o seu peso, e ele vai devagarinho assim. E quando ele olha para o lado e vem um carro em alta velocidade, e do lado do carona do carro estava uma criança rindo e cantando, e no lado do condutor o seu pai, o pai daquela criança. E aquele carro, então, ele entra sobre também aquele gelo naquele lago, e aquele homem começa a pensar assim, olha, aquela criança não está com medo. E a criança cantando, e aquele carro também atravessando aquele gelo. Qual desses dois corriam mais risco? O homem que estava sobre este lago congelado, deitado, dividindo o peso e rastejando? Ou aquela criança dentro daquele carro com o pai dela dirigindo, também atravessando aquele lago congelado? Na verdade, igreja, nenhum nem outro nessa história estava correndo risco, porque o gelo ele não ia quebrar, ele estava congelado até no fundo. A diferença entre a criança e aquele homem que estava deitado no chão, a diferença é que a criança atravessa aquele lago confiando no pai dela que estava dirigindo. Ela tinha total confiança, e por isso que ela atravessa aquele lago rindo, cantando e louvando. Já aquele homem também, ele não corria o risco daquele gelo quebrar, ele não ia quebrar, mas ele atravessa se rastejando, com medo e chorando. Assim, nos dias de hoje, tem pessoas que são como a criança e tem pessoas que são como aquele homem. Tem pessoas que olham o seu projeto, olham aquilo que a vida tem proporcionado de crescimento, de futuro, e a pessoa encara com medo, e a pessoa passa a vida neste mundo se rastejando, se humilhando, se machucando no chão.
E já outras pessoas que são como essa criança, elas encaram seus projetos, ela encara seus objetivos de vida, o seu crescimento, tanto físico como espiritual, confiando no Deus da nossa vida que está sobre a nossa vida, nos conduzindo, nos dirigindo. E essas pessoas também vão passar por essa mesma vida que eu e você está passando. Só que essas pessoas vão passar rindo, cantando e louvando. Essa é a diferença. Neste momento, enquanto tem muitos que estão caminhando para os seus projetos, estão caminhando nessa vida para os seus planos, chorando, rastejando, com medo. Nesse mesmo momento também tem muitos que estão passando por essa mesma vida, só que cantando, louvando e glorificando, porque um está confiando em Deus e o outro está tentando confiar na sua própria estratégia. E é por isso que a Bíblia lá em Naum, capítulo 1, versículo 7 fala: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confia. O Senhor, Ele conhece aqueles que nele confiam e Ele está ali pronto a conduzir a minha e a sua vida. Confia em Deus, confia no Pai e tudo mais Ele fará. Amém? Essa vida, este mundo, por mais que esteja difícil, essa crise financeira, essas doenças que parecem não ter mais fim, todos esses levantes, isso tudo é uma passagem, isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar, este mundo vai acabar. Só que tem pessoas que vão passar neste mundo se rastejando a vida toda, se humilhando, gatinhando, sofrendo, e não vai conseguir chegar naquilo que Deus preparou para elas, porque vai ficar com medo. Mas já tem pessoas que vão passar também por essa vida louvando, cantando e sorrindo, porque confia em Deus, e essas vai chegar naquilo que Deus tem de melhor para a vida delas. Então encare os seus objetivos, os seus projetos, confiando em Deus, dirigindo a sua vida, e vá sem medo de ser feliz. Amém? Que Deus te abençoe. E eu peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Palavra no Seu Lar, nos ajude, nos fortaleça, para junto nós fazermos a obra do Senhor.